pelos líderes, pastores desta casa. Deus abençoe os servos de Deus. Aleluia. Ao nosso irmão Stefano da Glória, Deus abençoe. Ao nosso irmão Fábio, que foi esse canal para que nós pudéssemos estar aqui. A cada um dos irmãos aqui, é uma honra poder estar aqui na sua casa. Quero essa oportunidade única de estar falando da palavra de Deus. Confesso para os irmãos que faz alguns meses que eu não prego no Belém. A última ministração que eu ministrei no Belém foi em Ubatuba, num congresso agora em dezembro, na igreja do pastor Robson, no Campo de Santos, lá, e foi uma bênção. E eu tenho alguns amigos que são belemitas, e é sempre uma dádiva poder estar aqui com os irmãos. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! É a palavra de Deus. Glória a Amém, Deus. meus irmãos? Amém. Versículo 52 diz assim: pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém, meus irmãos? Podem se aceitar. Glória, glória a Deus! Deus seja louvado! Esse texto é um texto que nos revela o quanto que Jesus é profundo. Deus abençoe. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Quanto que Jesus era profundo, ao ponto daqueles que andavam com ele, vendo o que ele fazia, e mesmo vendo o que ele fazia, sendo ensinado por ele, ainda não conseguiam compreender na profundidade aquilo que ele operava. Aleluia. E o propósito pelo qual que ele fazia os seus milagres. A gente percebe que todo o texto ele tem que ter o seu contexto. Verdade, Deus. Para a gente contextualizar o que está sendo dito aqui, a gente precisa voltar um pouquinho aqui no versículo 30, quando Jesus recebe ali os apóstolos e eles vêm animados ali, porque eles acabaram de chegar da obra missionária. Jesus separa 70 discípulos e os envia. E é interessante que ele dá uma dica para eles. Na verdade, não, ele dá várias dicas para eles, para que eles fossem bem-sucedidos na obra missionária. Que eles não deveriam levar nada, que eles deveriam comer o que tivesse na casa, que se alguém não os recebesse, que eles batessem a poeira dos pés, para que eles não levassem nem a poeira dos pés, para que viesse um juízo maior sobre aquela cidade, e alguns outros conselhos como estes. E dentre estes conselhos a gente percebe que tem um que eu acho que é um dos conselhos fundamentais para a igreja dos nossos dias. Jesus falou: vocês têm que ir de 2 em 2. Aleluia. Ele Glória a poderia Deus. enviar 70 pessoas para 70 lugares diferentes. Mas nem tudo a gente tem que fazer com pressa. Ele preferiu enviar para 35 lugares diferentes, 2 pessoas de cada vez. Aleluia. E a dica Glória a Deus. principal, o ensinamento principal está aqui. Ele disse: vocês vão de 2 em 2. Aleluia. Porque quando um cair, o outro pisa na cabeça. Não é isso? Não é isso, não? Não, eu errei. O outro posta no Facebook. Não vê, não? Liga para a irmã para falar. O que está escrito? O que está escrito? O que está escrito? Quando um cair, quando um cair, então a gente percebe que Jesus, ele era bem prático nos conselhos dele. E isso aqui é a espinha dorsal do Evangelho, irmãos. É a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, tem uma parte do Pai Nosso que diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então o perdão é a espinha dorsal do Evangelho. E quando Jesus nos apresenta o elemento do perdão
que independente do que as pessoas fizerem, nós temos que ter o coração cheios do Espírito de Deus para perdoar, para abraçar e para dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Isso aqui é o elemento principal. A gente percebe que eles voltam animados, e quando eles trazem a notícia do retorno, que os demônios saíam no nome de Jesus, que pessoas eram curadas no nome de Jesus, aí Jesus os alerta dizendo assim: olha, vocês não têm que ficar alegres por isso. Vocês têm que ficarem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Glória a Deus. O milagre que você vive hoje, talvez amanhã você precise de outro. Mas se você perder o teu nome, se o seu nome for apagado do livro da vida, vai ser mais difícil para você se alegrar. Então Jesus está dizendo: a essência da tua alegria tem que ser em que você está garantido de que você será salvo. Aleluia. Então a gente percebe que Jesus, ele é simples demais. Simples demais. E com a simplicidade dele, a Bíblia diz que ele chama eles para o particular. E aí no versículo 31 está escrito assim: e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então a obra de Deus, irmãos, ela se categoriza dessa forma. Quem se empenha na obra de Deus, de fato, vai ter que abrir mão de alguma parte da sua vida. Vai ter que sacrificar alguma parte. Se você está conseguindo viver sua vida na integridade, falar que está servindo a Deus com tudo que você pode, tem alguma coisa errada aí, irmãos. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós temos que abrir mão de alguns momentos. Sim ou não? Sim. Verdade, Senhor. Nós temos que abrir mão de alguns prazeres. Se nós tivermos o desejo de servir a Deus para alegrar o coração dele, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Não é verdade? Então eles não tinham tempo sequer para comer. E aí Jesus vai lá e fala assim: calma aí, espera um pouquinho, respira. Eu vou levar vocês para um lugar de repouso. Oh, glória a Deus. Senhor, nós vamos para onde? Vamos para o deserto. Está no texto. Oh, meu Deus. O lugar era o deserto. Meu Deus. Mas o deserto com ele é diferente, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa é entrar no deserto sem ele, outra coisa é entrar no deserto com ele. Eu posso liberar uma palavra aqui da parte de Deus? O deserto com Deus se torna um ambiente de milagres que você não vai viver em lugar nenhum. Aleluia. Porque lá no deserto você vai crescendo com Ele, aprendendo com Ele, dependendo 100% dele. No deserto ninguém grita: eu sou bom. No deserto ninguém grita: eu sou forte, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro, eu faço, eu posso. Não, no deserto ninguém tem essa habilidade para dizer isso. No deserto a gente fala: Senhor, o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor é, o Senhor é o meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o deserto é um lugar de dependência. E esse é o ambiente que Deus escolhe para levá-los. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus os conduz até lá. E o texto diz aqui no 32 que eles foram num barco para este lugar deserto. Glória a Jesus. Só que quando eles estão entrando no barco, o texto nos diz que as pessoas começaram a ver para onde eles estavam indo, sentindo que o barco estava indo, e eles foram correndo a pé. Quando Jesus desembarca, a multidão está lá esperando ele. No deserto, a multidão estava esperando Jesus. E isso aqui é fascinante, irmãos. Aleluia, Senhor. Isso aqui é Glória a fascinante. Deus.
Só a presença de Deus consegue, num dia frio como esse, nos reunir aqui nesse ambiente, irmãos. É só a presença de Deus. João Batista foi chamado para pregar no meio do deserto da Judeia, e as pessoas saíram de Jerusalém, da capital da adoração, para ir lá ouvir o profeta doido, irmãos. Doido, mas cheio do Espírito Santo de Deus, porque a presença de Deus faz a diferença. Quem carrega a presença de Deus traz algo diferente consigo. Aleluia. Então a gente percebe aqui que quando Jesus sai no versículo 34, ele vê uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele sente compaixão deles. O texto é claro aqui, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus não começou curando. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A maior preocupação de Jesus era o ensino. Deus, a maior preocupação de Jesus é que eles aprendessem com Ele, aprendessem dele, de como que eles teriam que viver a partir daquele momento. O milagre é bom. Quem é que não quer viver um milagre? Mas ser ensinado por Ele é melhor ainda. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós somos ensinados por Ele, a gente não fica dependente de milagre. A gente não fica dependente de profeta, de profecia. A gente não fica dependente de pessoas. Não, quando a gente aprende com Ele, a gente fica dependente dEle, exclusivamente dEle e da palavra que Ele nos deu. Olha só. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, mestre. E o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então é Jesus que está provocando esse cenário aqui. É Jesus quem conduz eles até lá. Oh, glória a Jesus. E é a presença de Jesus que leva a multidão até lá. Então eles se reúnem em prol de uma só pessoa, que é Cristo. Tanto a multidão quanto os discípulos. Aleluia. E aí os discípulos estão olhando para o povo dizendo: mestre, despede o povo, mestre. Manda o povo embora para que eles possam se alimentar aí no caminho. Olha o lugar que a gente está, é deserto. Sim. E eu fico admirado com isso, porque o povo estava tão sedento do pão do céu, que eles não tinham fome do pão da terra. Eles estavam tão sedentos do pão vivo que desceu do céu, que eles não tinham fome do pão da terra. Eles estavam no meio do deserto, mas eles estavam saciados pela presença de Jesus Cristo. A gente observa isso aqui, e esse texto nos faz pensar algumas coisas. Porque às vezes a gente pensa que é o ambiente que influencia, e não é. Verdade, meu Deus. Se ele estiver, o ambiente é mudado. Aleluia. Se ele estiver presente no projeto, o projeto consegue avançar independente do lugar que esteja. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer congregar em Jerusalém. A gente quer servir em Jerusalém. Mas às vezes ele quer nos deixar no meio do deserto para provar que ele não precisa estar no lugar chique, ele não precisa estar na melhor estrutura, ele não precisa do melhor pregador, do melhor profeta, do melhor pastor. Não, quando ele quer invadir o ambiente, ele vem e a glória dele se manifesta no nosso meio. Glória a Deus. Isso é importante. É porque a gente tem essa visão de que o deserto é um lugar que vai faltar. Então a gente olha e fala: não, Senhor, começa a dar um jeito aí. Começa a resolver, Senhor. Começa a trabalhar, Senhor. Começa a despedir a multidão. Como se ele não soubesse. Aleluia. Oh, glória a Deus. Começa a fazer, Deus. E eles estão fazendo.
falando para o próprio Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O Senhor está diante deles ali e eles estão querendo ensinar Jesus a fazer. Deus. E se a gente não tomar cuidado, tem hora que a gente está fazendo isso também. A gente está falando, Senhor, faz assim. Faz desse jeito. Esse jeito é o melhor. Senhor. Deus seja louvado, Senhor. E eu te garanto que não é. O jeito dele é o melhor. Glória a Deus, eu creio, Senhor. O jeito dele é o melhor jeito. Aleluia. Eu preciso repetir isso aqui. O jeito dele é o melhor jeito. Eu vou repetir mais uma vez porque o Espírito de Deus me autoriza a fazer isso. Do jeito dele é melhor. Então tem horas que a gente tem que levantar a mão e falar: Senhor, obrigado. Eu não estou entendendo nada, mas obrigado. Senhor, eu não estou compreendendo, mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem um jeito melhor. Os teus pensamentos são maiores que os meus, os teus caminhos são melhores que os meus. Então eu só confio nele, eu só espero nele, e ele trabalha naqueles que confiam e esperam na sua bondade. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória. Então isso aqui, para que a gente entenda que ele não está perdendo a ótica do deserto. Ele sabe quem está lá e por que está lá. Tem um propósito de estar lá. Deus maravilhoso. Tem um porquê estar lá. Não é o diabo que levou ninguém para o deserto. Quem levou foi ele. Verdade, meu Deus. Aleluia, Senhor. É ele que projeta esse cenário do deserto. É ele. Deus seja louvado, Senhor da E glória. aí eles estão dizendo: despede o povo, mestre. E Jesus falou: despede? O que vocês têm aí? Mas Senhor, a gente não tem nada. Compra pão, né? Dá pão para eles. Aleluia. Senhor, ainda que a gente tivesse 200 denários aqui para comprar pão, onde é que tem pão para vender? Não tem padaria no deserto, Jesus. Não tem recurso, ainda que a gente queira comprar, ainda que a gente tenha dinheiro para fazer, mas não tem lugar para que a gente possa chegar lá e falar: me dá 1000 pães, 2000 pães. Não tem. Deus seja louvado, Senhor da glória. Então a gente percebe que é proposital eles estarem ali. E aí Jesus vai lá e libera uma palavra para eles dizendo assim: dai voz de comer a eles. Ué, pega o que vocês têm e distribui para o povo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Isso aqui me maravilha. Deus maravilhoso. Porque o Evangelho de Jesus nunca foi sobre reter. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Esse é o Evangelho que eu conheço. Nunca foi sobre reter e acumular. O Evangelho dele foi sempre sobre repartir. Reter, esse Evangelho eu não conheço. Eu desconheço esse Evangelho. Que só retém. Nunca reparte. Eu desconheço. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou: dá vocês, o que é que vocês têm? Entrega o que vocês têm. Aleluia. E aí eles vão lá e falam: Senhor, a gente não tem, mas o que é que vocês têm aí? E aí eles vêm com 5 pães E 2 peixes. Aí ele falou: opa, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, me dá aqui. E aí ele vai lá e levanta para o alto. E a Bíblia diz que ele abençoa. Aleluia, Jesus. Eu posso liberar essa bênção aqui sobre a tua vida nessa noite? Que a mesma bênção que foi liberada sobre aqueles pães, sobre aqueles peixes, que alcance a nossa casa nessa noite, alcance a nossa vida nessa noite, que aquela bênção multiplicadora seja derramada sobre nós e que nós também possamos ser um canal para multiplicar e repartir com outras pessoas em nome de Jesus.
E aí o milagre acontece. Só que Jesus não faz milagre de qualquer jeito. Ele vai lá e fala: opa, primeiro a gente vai arrumar aqui o negócio. Vai sentar na relva aí de 100 e de 50. A gente primeiro organiza e depois a gente faz o milagre. Então ele vai distribuindo. E aí o povo fica maravilhado com aquele milagre. E a Bíblia diz: e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Deus seja louvado. É um número gigantesco, irmãos. Deus É um número gigantesco. maravilhoso. Tu és lindo. 5 pães alimentando 5.000 homens. Deus seja louvado, Senhor. Ele multiplicou por 1.000 e ainda sobrou. Glória, glória a Deus. Tu és E ainda sobrou. E vamos fazer aqui uma hipótese de que o peixe tivesse assado. Aleluia. Que o peixe estivesse pronto. Glória. Ou eles iriam comer cru? Senhor. Eles não são orientais, né? Então, vamos dizer que o peixe estivesse pronto. Então, o peixe já saía pronto. Ele só repartia o peixe pronto, já preparado para que ele saísse. Do jeito que ele pegou, ele reproduziu e multiplicou. Aleluia. Então, às vezes a gente pensa que o nosso recurso é pouco, que o que a gente tem é pouco, mas é porque a gente não colocou diante daquele que pode fazer muito e daquele que opera grandes coisas. Se a gente fizesse isso e tivesse esse hábito, a nossa mentalidade seria completamente diferente, porque Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Você acredita nisso aqui nessa noite? Eles estão saciados. E aí Jesus olha para os discípulos e o texto diz que Ele os obriga a entrar no barco. Esse texto aqui é lindo. E logo obrigou, versículo 45, os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E aí eu já ouvi alguém dizendo assim: Jesus não obriga ninguém a nada, né? Será? Esse texto aqui está contradizendo alguém, né? Não é verdade? Jesus não obriga ninguém a nada. Eu imagino Pedro, né? Que era o mais mansinho, olhando para Jesus, dizendo: Jesus, eu não quero ir agora, não, vou na próxima. No próximo barco eu vou. E Jesus: não, você vai nesse. Você vai agora, rapaz. Pula dentro do barco. Ah, eu não quero saber, Pedro. Vai. Pula para dentro do barco, de boca fechada, dando glória a Deus e aleluia. Daquele jeito que Jesus gosta, e faz o que Ele está mandando. Só isso. Glória, glória a Deus. Vou tomar uma água aqui, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, Pai eterno. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu não sou obrigado. Vamos ver quem me obriga. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? É lindo. Aleluia. Ele obrigou eles a entrarem no barco, eles entram no barco. E quando eles estão indo, o texto diz que Jesus volta para despedir a multidão. Jesus é alguém que tem o prazer de receber bem e despedir bem. Uma característica dele. Glória a Deus. Então ele vai despedir o povo, vai dar uma palavra, vai dar um direcionamento para o povo. E está todo mundo saindo saciado da presença dele. Glória, glória a Deus. A gente percebe que quando eles estão indo, o texto diz que ele sobe a montanha, ele sobe um monte para orar. E aí ele começa a orar, e no versículo 47, olha o que está escrito: e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. O mar aqui é
É uma linguagem figurada, porque na verdade lá é um lago, os irmãos conhecem melhor do que eu isso aí. E ele sozinho em terra. Então Jesus fica sozinho, a multidão vai embora e eles estão atravessando ali o mar da Galileia, né, o lago de Genezaré. E isso aqui nos revela que o tempo que eles estavam no meio do lago era tarde, sim ou não? Sim. Eles já estavam no meio. E o meio geralmente é a parte mais funda, né? Porque é o encontro ali das duas partes. Então a gente percebe que está indo tudo bem, sim ou não? Está indo tudo bem. E é assim que a gente pensa que a nossa vida cristã vai ser, né? De vento em popa. Eu não reconheci Jesus como meu Senhor, agora o negócio vai, hein? Não tem mais vento contrário, não tem capeta, não tem impedimento, não tem mais nada. Agora eu vou sair chutando tudo. Que bom que você pensa assim. Que bom que você pensa assim. Mas a vida cristã vai te mostrar que é diferente. Que no meio do percurso, no meio do mar, no meio do lago, de vez em quando sopra alguns ventos. E é para entender que nem tudo vai correr do jeito que a gente quer que corra. Nem tudo vai respeitar as orações que nós fazemos. E isso também é permissão de Deus. Olha só. E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Isso aqui é interessante. Eles estão remando. E quem mandou eles irem? Quem mandou eles irem? Jesus. Se é Jesus quem manda eles ir, por que o remo não funciona? Por que eles estão empreendendo força no remo e o remo não faz com que eles cheguem ao destino? Por que quanto mais eles se esforçam, mais o vento sopra contra eles, para que eles não cheguem no lugar que Jesus falou que um dia eles chegariam? Você já percebeu que a nossa vida é assim? Você está com o remo na mão, é só orar e jejuar. Glória. Aleluia, Senhor. É só entrar nesse propósito forte, ler a palavra. É fácil, irmão. Sim ou não? É fácil? Dá receita aí. Jejuar, orar e ler a palavra é o que a gente tem de remo, sim ou não? Para caminhar em direção Deus seja louvado, Senhor. ao que Ele nos determinou. Só que a nossa carne, ela vai soprando contra. O Espírito quer ir. E a gente fala, esse ano eu leio a Bíblia inteira. O meu propósito, esse ano aí eu termino tudo. Você leu quantos livros mesmo? Não, eu vou jejuar bastante esse ano. Esse ano aí, eu quero me santificar em Deus mesmo. Eu quero viver um tempo novo. Quantos propósitos você concluiu? O quanto que você melhorou espiritualmente? Quantas experiências novas você teve com Deus? Quantas? Já foi arrebatado esse ano? Já viu anjo? Hã? E aí? E aí, irmãos? O remo está na tua mão, está fácil. Rema! Rema! Aleluia! Rema! Ele me mandou entrar no barco, ele falou, entra e chega lá que eu vou dar um jeito que eu chego. É só remar! É só remar! E por que a gente não consegue avançar? Por que a gente empreende esforços para tentar chegar e não chega? Hã? Deus maravilhoso, glória a Deus. Paulo falou assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu Deus. Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Senhor. O que ele está dizendo é, quando eu estou
experiências novas com Deus, em me santificar em Deus, em entrar em processos com Deus, a minha carne vai soprando contra mim, dizendo: Paulo, eu não vou deixar você crescer na graça do Eterno, eu não vou. Aleluia! Fala de Deus! Eu vou gritar contra o Espírito, Paulo. E ele está dizendo: miserável homem que sou. Miserável. Quem me livrará? Então isso aqui é uma alusão às pessoas que morriam no Antigo Oriente, e eles amarravam, na verdade matava-se alguém, e eles amarravam o cadáver à pessoa viva, para que ele carregasse o morto. E a pessoa morta ia entrando em estado de putrefação e ia matando o que estava vivo. Isso aqui é uma alusão direta. É Paulo dizendo assim: eu quero me livrar dessa carne que me mata todos os dias no meu espírito, Deus, que me faz viver essa guerra todos os dias, que não permite que eu me levante às 3 da manhã para orar, que não me permite que eu faça o meu devocional pela manhã, que me faz guerrear quando eu quero sentir a presença de Deus, mas algo maior está me atraindo. Uma série está me atraindo, qualquer uma distração do celular está me atraindo, e eu quero ficar no Espírito, eu quero estar mais perto de Deus, mas a minha carne está me afastando, é o vento soprando contra, e Jesus está dizendo: rema, porque eu tenho ordem para vocês chegarem do outro lado. Parece fácil, irmãos. Parece fácil, mas não é. É verdade. Uma vida de propósito com Deus requer renúncia, irmãos. Renúncia é abrir mão mesmo, é se posicionar mesmo. Qual foi a última profecia que você falou para alguém? Qual foi a última vez que Deus te usou para revelar alguma coisa que estava em oculto para alguém? Qual foi a última vez que você deu um abraço pelo poder do Espírito de Deus em alguém? Qual foi a última vez que você viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Deus Todo-Poderoso. A gente está remando contra ou não? É, Senhor. A gente já soltou o remo e está deixando o barco ir à deriva. Não, o barco que ele colocou foi Jesus. Eu posso deixar ele à deriva. Quem me deu ordem para entrar no barco foi ele. Deixa ele à deriva, ele garante. Só que o texto aqui é claro, ó, versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, entre 4 e 6 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, aliás, ele está percebendo a guerra que eles estão vivendo com os remos. Para vocês terem ideia, a gente viu que nos versículos anteriores, no meio da tarde, eles já estavam, na tarde ali, eles já estavam no meio do lago. E aqui já é entre 3 e 6 da manhã, e eles ainda não conseguiram chegar. A mão já está dando calo. Os braços já estão doendo. Porque é pesado remar. É pesado assumir a responsabilidade do barco, de conduzir ele, de ser responsável pelas pessoas que estão lá dentro. Então, ainda assim, esses discípulos aqui nos ensinam algo poderoso. É de madrugada, mas o barco não está indo à deriva não, Fábio. Aleluia. Meu pastor, o barco não está à deriva. Glória a Deus. O vento é contrário, os braços estão doendo, mas eles estão remando. Eles estão mandando uma mensagem para o vento, dizendo:
dizendo assim: a gente não volta para trás, a gente não retrocede, é daqui para frente, é daqui em diante. Não, a gente não volta mais, a gente não desiste de remar. Pode soprar vento, pode gritar a tempestade que quiser, mas a gente vai continuar marchando, a gente vai continuar adorando, a gente vai continuar servindo. Pode soprar vento. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Deus é bom, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Jesus vem. E o texto aqui é extraordinário, porque o texto diz assim, ó: e veio e aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Jesus queria chegar na frente, mas quando Jesus os viu, Jesus se compadece. E olha o que o texto diz no versículo 49: mas quando eles o viram, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Isso aqui é comum quando a gente está pensando que não tem mais recurso em Deus. Até o que vem de Deus a gente começa a desprezar e ver com maus olhos. Até os convites que são feitos, a gente começa a falar assim: está pegando meu pé, está enchendo minha paciência. Até o conselho que é bom a gente interpreta como se fosse ruim. Até a palavra que vem com um amigo, que vem ali do coração de Deus, a gente está olhando para Jesus, mas está vendo fantasma. Aleluia. Deus. Então esse texto aqui nos faz pensar sobre isso. O que a gente está enxergando, irmãos? Quando você entra por essas portas aqui, o que você enxerga? Você está enxergando Jesus ou você está vendo fantasma? Você entra aqui e sai adorando, ou você entra e sai reclamando? Deus. Tua mesa virou um altar, a tua mesa virou um lugar para matar profeta, para falar mal de profeta. A gente está exigente demais, não é verdade? A gente quer ver qual é a oratória do pregador, se cantou afinado, se não cantou, se errou o tom, a melodia. A gente não está atrás de Jesus, a gente não está vendo Jesus, a gente está vendo fantasma. Aleluia. É por isso que a gente sai vazio. Por isso que a gente vive seco, irmãos. Porque quanto mais a gente vier buscar Ele, só Ele. Errou a nota, eu dou glória a Deus. Ah, irmão, mas está errado, mas amém, irmão. O nosso irmão vai melhorar, o nosso irmão vai evoluir, o nosso irmão vai aprender, ele vai se desenvolver, a nossa irmã vai melhorar também. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós não somos inimigos, nós somos irmãos. Glória a Deus. Jesus falou: vocês estão perdendo tempo vendo o cisco no olho do outro e não estão enxergando a trave que está no de vocês. Senhor da glória, louvado. Então a gente tem que se preocupar com a trave que está nos nossos olhos, não o cisco que está no olho do outro. Eu tenho que se preocupar comigo, com o que eu posso melhorar, irmão. Eu vou ficar procurando defeito nos outros, com tanto que eu tenho.
Deus. Eu estou cheio de defeito, irmão. Vou ficar procurando defeito nos outros. O Senhor da glória. Eles estão olhando para Jesus e estão vendo um fantasma. E aí Jesus vai falar com eles, para que eles não tivessem medo. Jesus fala assim: ó, tem de bom ânimo. Se animem. Não tenham medo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. E aí eles estão receiosos com isso. E aí Pedro, a gente conhece o texto, o contexto aqui dessa história. Vai responder para Jesus. E quando ele responde para Jesus, Jesus fala: vem Pedro. Vem. Pedro é alguém que é extraordinário, irmãos. Pedro é intenso em tudo. Ele é intenso em crer e ele é intenso em duvidar também. Glória a Deus. Ele crê muito e ao mesmo tempo ele não crê em nada. Aleluia. Ele olhou para o vento e começou a afundar. Isso aqui é a gente, irmãos. Verdade, meu A gente Deus. recebe a palavra aqui, dá glória a Deus e aleluia. Quando chegar lá na frente, fala: Senhor, será que acontece, Jesus? Deus maravilhoso. Então isso aqui, irmãos, Glória a Jesus. não é sobre os outros, é sobre nós. Jesus vai dar uma palavra rema ali para eles, para que eles não tivessem medo. E é isso que eu quero falar aqui para essa igreja nessa noite. Não tenham medo, Glória a Deus. porque o Senhor é com vocês. O Senhor é conosco. Amém? Ele está conosco. Glória, glória, glória. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Quando a gente está remando sem aguentar mais os remos, quando os nossos braços se cansaram, quando a nossa mente se cansou, Ele vem ao nosso encontro e a palavra que Ele nos dá é: se animem, se animem, não tenham medo, porque vocês vão chegar onde eu falei que vocês chegariam. A minha promessa está de pé sobre a casa de vocês e a minha palavra não cai por terra, diz o Senhor. Então para de ter medo, para de reclamar, para de ter fantasma e coloca para frente a ação dessa noite. Começa a orar mais, busca na palavra, começa a se dedicar às coisas do Senhor e Ele vai vir ao teu encontro. Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Glória a Deus. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, Glória a Deus. Aleluia. pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não conseguiram nem conseguir conceber o que Jesus fez com os pães. E aí Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem caminhando sobre as águas para mostrar para eles que a expectativa deles é muito pouco diante daquilo que Ele pode fazer. A expectativa deles é muito pequena diante daquilo que eles podem fazer, que Ele pode fazer. Obrigado, Senhor, por essa palavra. E o texto diz: antes o seu coração estava endurecido. Esse texto aqui é extraordinário.
E eu aprendi que Deus ele tem o poder de endurecer o coração de alguém. Mas eu sei que a pessoa por si mesma também ela pode endurecer o coração. A Bíblia diz: quando ouvires É forte. o Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eita Deus. Meu Deus. Toda vez que tem alguém com o coração duro, Eita Deus. Aleluia. é um sinal de que Deus ele vai operar um milagre. Oh, Senhor, aleluia. Quando Deus quis fazer algo grandioso lá dentro do Egito, ele endureceu o coração de Faraó e ninguém entendia nada, mas ele estava entendendo. Ele falou: eu vou ser glorificado através de Faraó. Aqui os discípulos ainda estão com o coração endurecido, sem compreender. Mas Jeremias fala assim: que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. E não há coração duro que ele não possa mudar. Não há coração de pedra que ele não possa quebrar. Então, se tem alguém ainda com o coração duro, eu estou liberando aqui essa palavra nessa noite, pelo poder do Espírito, e dizendo que é o martelo de Deus está indo de encontro a coração contrito. O Senhor está dizendo nessa noite: eu vou trabalhar, eu vou quebrar, eu vou trazer para a minha presença, para mostrar que eu sou o Senhor teu Deus, como eu te prometi. Glória a Aleluia, Senhor. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, minha mente é ruim, não consigo guardar nada. Não guarde só isso aqui. Seja corajoso. E não tenha medo. Amém. Amém? Obrigado, Senhor. Deus os abençoe. Glória